Pessoal, muito boa noite. Todo mundo bem? Então tá. Deixa eu falar com vocês. Nós estamos começando um pouquinho mais cedo, porque tem alguns avisos para nós darmos, né? Primeiro, que nós estamos fazendo o recolhimento de alimentos, de doações, para que possamos continuar com o nosso trabalho de auxílio, né, à comunidade aí da Lajinha. Não é? Que apesar de estarmos em lockdown, o comércio está fechado, a fome, né, é uma coisa que não fica em lockdown. E tem aumentado muito o número de assistidos da casa por conta desse novo lockdown. Aquelas pessoas que tinham bico, que faziam, capinavam um lote, que iam na casa de alguém para arrumar um jardim, né, não estão tendo condições de fazer isso. Não é? Então, nós vamos manter essa campanha por mais tempo. Nós lembramos que na casa, toda semana há distribuição de sacolinhas com alimento, não é uma cesta básica completa, tá certo? O senhor Milton coloca 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, um pacote de macarrão, quando tem um óleo, quando tem um leite, não é? E assim, semanalmente, para que o pessoal possa ter um auxílio, né? Então, gostaríamos de contar com a colaboração aí de todo mundo para que nós possamos manter esta parte desse trabalho de caridade. A casa ainda está fechada, né? O meio que nós encontramos para fazer, continuar com as reuniões, foi esse do YouTube. É uma coisa esquisita, não poder vê-los, não é? É uma coisa complicada para nós, estamos acostumados a ficar na frente do público. Nós vamos fazendo da melhor maneira possível. Aqueles que ainda não fizeram, busquem lá a sua aguinha e coloquem aí para poder fluidificar, porque afinal de contas nós estamos reunidos ainda aqui online, não é? Mas estamos reunidos em nome de Jesus. Então, se você precisa de uma água fluidificada, alguma coisa assim, põe aí, porque vai funcionar da mesma maneira. Não é? Nós sabemos que o pensamento é tudo, né? Se nós estivermos concentrados com o mesmo objetivo, né, nós alcançamos a graça que nós precisamos. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que não. Acho que os avisos que nós tínhamos que dar eram esses. 19 e 18, nós vamos pedir para a nossa irmã Jandira fazer a leitura aqui do livro, para nós podermos fazer a prece de início e darmos início ao nosso estudo de hoje, que vai ser Bem-aventurados os aflitos, né, capítulo 5 do Evangelho, item 24, a desgraça real. Por favor. Livro da Esperança, Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Lição 41. Concessões. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Jesus. Mateus, capítulo 6, versículo 42. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Capítulo 15, versículo 5, item 5, do Evangelho segundo o Espiritismo. Enquanto podes agir no corpo terrestre, medita, de quando em quando, naqueles que largaram, sob regime de compulsória, os talentos que o mundo lhes confiou. Para isso, não é necessário recorrer ao arquivo dos milênios e nem consultar a pompa dos museus. Alinha na memória os que viste partir nos últimos 20 anos. Líderes do povo,
que detinham o poder de influenciar a multidão, abandonaram o leme das ideias que governavam, impelidos de chofre a varar a névoa do túmulo. Magnatas da fortuna, que retinham valiosas delegações de competência para resolver as necessidades do próximo, viram-se, de um momento para outro, privados das propriedades que ajuntaram, coagidos a entregá-las ao arbítrio dos descendentes. Missionários de diferentes climas religiosos que mantinham a possibilidade de consolar e instruir, desceram precipitadamente das galerias de autoridade em que traçavam princípios para as estradas alheias. Criadores do pensamento que sustinham a prerrogativa de impressionar pessoas através do verbo falado ou escrito, tiveram, de súbito, a palavra caçada pela desencarnação ou pela afasia, muitas vezes, no exato momento em que mais desejavam comandar a oratória ou o cérebro lúcido. Pensa neles, os beneficiários das concessões divinas que te precederam na morte, e faze hoje algo melhor que ontem, nos domínios do bem, para que o bem te favoreça. Não apenas os dons da inteligência, mas também o corpo físico, as vantagens diversas, os patrimônios afetivos e até mesmo as dores que te povoam as horas, são recursos de que te aproprias na terra com permissão do Senhor, para investi-los na construção da própria felicidade. As leis que vigem no plano físico são fundamentalmente as mesmas que orientam as criaturas no plano espiritual. Um empréstimo fala sempre da generosidade do credor que o concede, mas revela igualmente, na contabilidade da vida, o bem ou o mal que se faz com ele. Então, gente, um alerta aí da espiritualidade do dia Emmanuel, para que nós tenhamos cuidado com aquilo que nós estamos fazendo com os empréstimos que nos foram dados do plano espiritual para que estejamos aqui. Não é? Para que não pensemos que é nosso, para que não abusemos desses talentos, né? desses empréstimos, né? Gente, antes da prece, eu gostaria que vocês me dessem aí um retorno aí pelo chat, tá? E vamos participar do chat, tá, gente? Pode mandar pergunta, se tiver alguma dúvida, pode colocar ali, não tem problema não. Nós estamos aqui para isso mesmo. Mas eu gostaria que vocês me dessem um retorno de como é que está o som, tá? Porque nós não temos, assim, experiência com fazer esse tipo de trabalho, então nós gostaríamos de saber como é que está o som. O som tá bom, gente? Então vamos começar, né? Vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais da casa, para que neste momento possamos, reunidos ainda que virtualmente, trazer para vocês, para os espíritos que aqui nos acompanham, o estudo que nos propomos a fazer nesta noite. Que estejamos em condições de receber do mais alto as intuições necessárias para transmitir àqueles que nos acompanham. Gostaríamos também de agradecer a Deus por toda a semana que se passou, pelas bênçãos que nos foram derramadas, por tudo aquilo que nós recebemos de bom e aquilo que nós, na nossa pequenez, achamos ainda que não é bom. Que possamos cada vez mais entender as dádivas do Pai
entender aqueles toques que Ele nos dá para corrigirmos os nossos caminhos. Que tenhamos cada vez mais condições de sermos trabalhadores da seara de Deus, auxiliando a Jesus e aos Espíritos, que Ele também o auxilie. Que assim seja. Gente, obrigado aí pelo retorno aí do som. Tá? Então vamos começar, né? O estudo de hoje, como já disse, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 24, a desgraça real. Vocês sabem, eu gosto sempre de começar por conceituar as coisas, né? E nós vamos contar um conceito aqui do que é desgraça e do que é felicidade. Lógico que esses conceitos são do dicionário e tem toda a materialidade aí envolvida, né? Então vamos ver aqui, desgraça, né? Perda das boas graças de que se desfruta junto a alguém, desfavor, desvalimento, revés da fortuna, azar, desdita, infelicidade. Inclusive, algumas traduções do Evangelho, né, em vez de colocar desgraça real, coloca infelicidade real. Né? Tem gente que acha que o termo desgraça é muito pesado, né? Mas é infelicidade do mesmo jeito. Fato desastroso, calamidade. Então, tudo isso são conceitos de desgraça. E felicidade, gente. Nós já falamos de felicidade na casa. Quando lemos, se eu não me engano, o capítulo 4, dizendo que a felicidade não é deste mundo. Então, nós já conceituamos felicidade. Nós vamos conceituar de novo. A felicidade é a qualidade ou estado de feliz. Estado de uma consciência plenamente satisfeita. Satisfação, contentamento, bem-estar, boa fortuna, sorte. Então, olha que interessante. Ele já coloca ali que é o estado de uma consciência plenamente satisfeita. A consciência, nós sabemos, normalmente é ela que nos acusa. Não é? Então, se ela está plenamente satisfeita, né, é sinal que nós andamos no bom caminho. Então, seremos felizes. Né? A felicidade também é uma sensação de bem-estar e contentamento, né, que pode ocorrer assim, por vários motivos. Não é? E ela se refere a um momento durável de satisfação, né, onde as pessoas se sentem plenamente satisfeitas, plenamente realizadas, né, e onde nós não conseguimos enxergar nenhum tipo de sofrimento. Para Platão, né, Platão, um filósofo grego que viveu na Grécia entre os anos 428 e 438 a.C., né, ele já nos trazia que a felicidade é o resultado de uma vida dedicada ao conhecimento progressivo. À medida que você adquire conhecimento, você adquire bondade e você atinge a felicidade através da bondade. Então, olha o que a doutrina espírita nos coloca. Estudai, né, para que nós possamos evoluir, para que nós conheçamos a verdade e a verdade nos torne felizes através da nossa libertação. Libertação de quê? Dos preconceitos, das ideias erradas, daqueles pseudo-sábios, né, que muitas vezes nos trazem meias verdades. A felicidade e a desgraça também, gente, ela é relativa ao ponto de vista que nós as vejamos. Né? O que é felicidade? Para um, pode ser uma desgraça para outro. Né? Eu já dei esse exemplo na casa também. Vamos supor aí uma pessoa aí, um jogador de futebol, né, que são os que têm os maiores salários do Brasil. Ganham aí na faixa de 100, 150, os que ganham menos é nessa faixa. De repente, se vem com o salário cortado e passa a ganhar 10 mil reais por mês para fazer frente às despesas que eles tinham. Isso para eles é uma desgraça. Não é? Agora, se eu tivesse um emprego para ganhar um salário de 10 mil reais por mês, para mim essa é uma felicidade plena. Não é? Eu conseguiria fazer frente a todas as minhas despesas, ainda ia sobrar um bocadinho para guardar e para auxiliar mais, né, ao próximo, a quem necessitasse. Né? Vocês querem ver um exemplo de relatividade da felicidade
e da desgraça, gente? Francisco de Assis. Conta que, uma certa época, já foi dado até esse exemplo na casa, ele estava fazendo uma caminhada para... Estava indo de Assis para um outro lugar. Né? E no meio do caminho foram atingidos por uma nevasca. E eles sabiam que na região que eles estavam tinha um monastério. Né? E foram lá buscar. Estava ele e mais uma pessoa. Alguém lá do monastério dele. E eles foram atrás desse monastério. Né? E a nevasca estava forte. Não é? Estava uma coisa assim, que se eles não arranjassem abrigo logo, arriscava até eles terem desencarnado. Chegando ao monastério, Francisco de Assis bateu na porta, veio um monge atender, ele pediu abrigo, e o monge que estava lendo falou que não ia dar abrigo para eles não. Né? E fechou a portinhola de atendimento na cara deles. Né? Quem estava com Francisco se apavorou, disse, nossa, o que nós vamos fazer agora? Como é que vai ser? Né? E Francisco de Assis saiu pulando, rolando na neve, rachando de rir, achando bom. E quem estava acompanhando ele falou, Francisco, o monastério não nos deu abrigo, nós vamos morrer aqui nessa nevasca, por que você está alegre desse jeito? Ele virou-se para a pessoa e falou, porque agora nós estamos completamente na mão de Deus. A confiança que ele tinha em Deus. Para o amigo dele, foi uma desgraça total o monastério não ter dado abrigo. Para Francisco, foi a maior felicidade do mundo. Porque a partir daquele momento ele só dependia da bondade de Deus. Não estava dependendo da bondade dos homens. Não é? Um outro exemplo que a gente fala, não é? É de Chico Xavier. Mais próximo de nós aqui, um repórter, uma vez, fazendo com ele uma entrevista, e perguntou para ele, Chico, você é feliz? Chico parou um pouquinho e pensou, sou plenamente feliz. O repórter, por que você está falando que é feliz, Chico? E todos sabem, a vida do Chico não era fácil, não. Né? Tinha muitas privações. Ele respondeu para o repórter, eu sou feliz porque eu consigo fazer 3 refeições ao dia. Veja a simplicidade. Não é? Enquanto muita gente, às vezes, não é feliz porque não tem um carro novo, porque não consegue comprar uma calça de marca, não é? Porque não consegue, às vezes, namorar com a pessoa que eles queriam, não é? Chico já era feliz, plenamente feliz, porque fazia 3 refeições ao dia. E quantos de nós, quantos irmãos nossos não conseguem fazer essas 3 refeições? Não é? Então, seguindo. Lá no item 24, né, o espírito de Delfina de Girardin traz para nós alguns exemplos do que nós consideramos desgraça. Eu não vou ler toda a passagem, porque ela é um pouco grande. Não é? Então, ela já está falando para nós lá, não é, que a desgraça que nós enxergamos é o fogão sem lume, não é? É o credor impaciente para receber alguma dívida que nós temos com ele, né? É o falecimento, o desencarne de um ente querido, ou de uma criança, de um bebê que estava ali no berço e agora não está mais, né? Os choros constantes, né? O enterro, né, de alguém, a angústia da traição, não é? E assim, o orgulho, né? O nosso orgulho, que queria ser algo que não é? E nós não conseguimos, né, esconder ainda, né, a nudez do nosso orgulho, nem com os trapos da vaidade. Então, esse é o exemplo que ela traz para nós de desgraças, que é o que nós enxergamos normalmente. São as desgraças da falta do necessário, da falta do material, do apego, do nosso egoísmo. Não é? Continuando, ela nos conta que a desgraça verdadeira, não é, está muito mais nas consequências de um fato do que no fato em si. Vamos dar um exemplo para a gente entender? O fato. O exemplo vai ser do livro Memórias de um Suicida, tá? De Ivone Amaral. O autor do livro espiritual nos relata que ele ficou muitos anos. Ele suicidou-se com um tiro na cabeça, e ele ficou muitos anos lá no Vale dos Suicidas,
né, revivendo aquele momento. Mas que um belo dia chegou uma caravana, recolheu ele e mais alguns espíritos e os levou para a colônia de tratamento específica. Ficaram lá durante algum tempo, né, fazendo os tratamentos, e um dos espíritos que foi recolhido junto com ele começou a incomodar os espíritos que eles estavam tratando, né, porque ele queria saber como estavam, queria fazer uma visita à sua esposa e filhos. A espiritualidade que estava tratando falou com ele, ainda não é hora. Por favor, você aguarde mais um pouco, você está aqui em tratamento, você precisa se fortalecer, precisa entender melhor o que aconteceu contigo. Não, mas eu preciso ir. Eu sei que ele encheu tanta paciência do pessoal que eu atendia, que levaram ele para falar com o diretor da colônia. E o diretor da colônia, mais uma vez, tentou persuadi-lo. Olha, não é o momento. Você tem que se fortalecer mais um pouco. Você tem que ainda, né, chegar num estado de consciência tal que você consiga ir lá. Não, mas eu quero ir. Você está preparado para as consequências que você vai encontrar? Não estou. Tudo bem. Né? Como é livre-arbítrio, a espiritualidade não pode o nosso livre-arbítrio, fizeram todos os preparativos, levaram alguns espíritos da colônia junto, né, dos que estavam em tratamento, não é? E esse irmão foi até a casa dele, onde ele havia largado esposa e filhos após o suicídio, não é? E já tinham se passado alguns anos, se não me engano, uns 30 anos, que ele já tinha feito isso, um tempo bom. Quando ele chegou lá, o que é que ele encontra? Né? A esposa estava na prostituição, porque os credores, né, físicos, né, os credores, aqueles para os quais eles deviam dinheiro, foram em cima da esposa com tudo para receber o que eles tinham direito. Né? Ela perdeu casa, perdeu o sustento, né? Ela e a filha foram obrigadas, né, a se prostituir para poder se sustentar. Então, olha a consequência do fato. O suicídio. A consequência para esse espírito, não é? Além de ter que se acertar as contas com Deus, porque tirou a sua própria vida, ainda vai ter que acertar as contas com Deus, né, dos prejuízos que ele causou aos outros espíritos que estavam em volta dele. No caso, esposa, filhos, né, e os outros amigos e pessoas que contavam com ele por alguma coisa. Então, isso é uma desgraça real. Né? São as consequências do fato. Né? Vejam bem, muitas vezes nós consideramos um fato muito bom. Nossa, que beleza, que coisa boa. Aconteceu isso para mim. Quando chega mais à frente, né, nós enxergamos que não foi tão bom assim. Né? Podia ter sido diferente. Não é? E o contrário também vale. Muitas vezes a gente pensa que o que aconteceu conosco foi o fim do mundo, quando, na verdade, mais à frente, nós vamos ver que foi uma bênção, foi um livramento. Né? Muito comum quando nós somos adolescentes, né? Primeira namorada, primeiro namorado. Né? Chega um momento que termina o relacionamento e nós achamos que o mundo acabou. Nós achamos que nunca mais vamos amar alguém. Nunca mais vamos dar conta de nos entregar a outra pessoa. Não é? O tempo passa, não é? E daí a pouco estamos namorando de novo. Né? E quando nós envelhecemos, quando adquirimos mais experiência, nós vamos ver que aquele fato, a gente até acha graça daquilo. Né? Como é que eu pude, né? Como é que eu pude ficar daquele jeito com essa pessoa? Continuando aqui com a lição dela. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Então vejam bem, tudo que nós passamos aqui na Terra, de bom e de mal, não é? Acaba com a vida física. Né? Nós vamos embora, nós vamos desencarnar amanhã ou depois, o dia que Deus achar que nós temos que ir, e vamos deixar aqui esposa, filhos,
né? Às vezes pai, às vezes mãe, dependendo da idade, não é? Vamos deixar a casa, vamos deixar aquele carro bonito, vamos deixar o dinheiro no banco, né? Tudo fica aqui. Nós não levamos nada. A única coisa que nós conseguimos levar, que é nosso, para o plano espiritual, são os conhecimentos que nós adquirimos, não é? São aqueles conhecimentos, tanto espirituais quanto físicos. Então, estudar, né? Estudar o quê? Tudo que você puder estudar. Não, fiz aquele curso lá, não entendi nada. Agora, quando você vai para o plano espiritual, aquele conhecimento vai junto, não é? Você estuda matemática igual um doido, né? Não consegue entender muita coisa. Entende com muita dificuldade, não é? Mas, sim, não aproveita aqui, no momento, não é? Mas você vai para o plano espiritual com aquele conhecimento que pode lhe ser útil em outra encarnação. Nós não sabemos, não é? A infelicidade, ela vai nos contar agora o que é infelicidade realmente, não é? A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vagitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência e que comprimem a ação do pensamento, que atordoa o homem com relação a seu futuro. Então, o que ela nos coloca aqui? Pô, estou feliz, estou num festão, toda semana eu tenho festa para ir. Fisicamente falando, materialmente falando, pode até ser uma felicidade, não é? Mas, quando você passa para o plano espiritual, você vai ver que aquilo não foi assim tão bom, não. Não é? Ah, então não posso ir em festa, Diana? Pode. Entendeu? Tudo que está aqui no plano físico está aqui para que nós usufruamos dessas coisas. O problema não é você ir à festa. O problema é você só ir à festa. Todo final de semana. Todo final de semana. Se não vai a uma festa, viaja. Não é? Não dedica um pouco de tempo, não é, ao atendimento fraterno ao irmão. Não dedica um pouco de tempo, não é, a conhecer as leis de Deus. Não é? Ah, Diana, quer dizer então que eu sou obrigado a fazer isso? Não, ninguém é obrigado a fazer nada. Você faz o que você quiser, você tem o livre-arbítrio. Não é? Mas depois você vai colher esses frutos. Não é? Tem gente que todas as férias, né, viaja. Ah, vou para tal lugar. Férias e feriado prolongado. Não, né? Vou para tal lugar, vou para Búzios, vou para a Feira de Santana, vou para não sei onde. Tá? Tá, vai. Não tem problema. Né? Mas e que tal se nós continuássemos viajando? Não é? Todo feriado prolongado, todas as férias, né? E dedicássemos um pouco de tempo lá no meu destino, né? Que se fosse 1 hora por semana, um dia da semana, qualquer coisa, né? Para nos dedicarmos a auxiliar alguém daquela localidade lá. Porque gente necessitada tem para todo lugar. Entendeu? Posso viajar? Pode. Vamos colocar isso em mente na próxima viagem que nós fizermos? O que vocês acham? Não seria bom? Nós estaríamos nos satisfazendo. Às vezes é uma viagem que eu quero fazer, é um descanso que eu preciso, né? E não estou deixando de prestar assistência ao nosso irmão, aos nossos irmãos. Né? Estou, de uma certa forma, né, me satisfazendo com o descanso e satisfazendo um pouco a Deus com um pouquinho de trabalho, né, junto ao próximo. O que nós consideramos desgraça? Já demos um monte de exemplo. Né? Um exemplo mais comum, perdi meu emprego. Um pai de família, com 5, 6 filhos, esposa para cuidar, ainda tem a mãe ou a sogra que mora junto, que é doente, precisa de gente para auxiliar, a mulher não tem condição de trabalho, e ele perde o emprego. Olha a confusão feita aí. Não é? Fica desesperado às vezes. Não é? Mas vamos ter em mente.
né? Perdi meu emprego, perdi. Meu Deus, obrigado pelo tempo que o Senhor me deixou trabalhar neste local. Que eu consiga estar de olhos abertos para enxergar a outra oportunidade que o Senhor está me dando. Eu, graças a Deus, não é? De uns tempos para cá, até os meus rodando funcionário público, né? Eu sempre que eu saía de um emprego era para outro, melhor. Né? Teve uma época, né, que eu saí, olha como é que o orgulho trabalha. A gente dá ouvidos a pessoas que falam isso. Eu saí, eu perdi um emprego em que eu ganhava muitíssimo bem, né? Ganhava muitíssimo bem mesmo, né? E por má administração a empresa faliu e eu fui demitido. Eu fui demitido e continuei procurando emprego, né? Para ganhar o mesmo padrão daquele que eu tinha. Para ganhar o mesmo padrão daquele que eu tinha. Não achei, né? Era a Copa de 90, Copa de 90. Foi durante a Copa de 1990, antes, né, da Copa um pouco. Eu fiquei procurando isso, né? Eu só vou se for para ganhar pelo menos igual que eu ganhava. Né? Com essa brincadeira de não querer deixar sujar a carteira de trabalho para ganhar menos, eu fiquei 2 anos desempregado. Me virando. Né? Desempregado não necessariamente sem ter o que fazer. Me virando. Né? Até que eu consegui um emprego para ganhar um salário mínimo e começar a minha caminhada de novo. Depois que eu entendi isso, toda vez que eu saía do emprego era para melhorar. Né? A própria espiritualidade me encaminhava. E eu nem era espírita ainda. Né? Pois bem, o término de um relacionamento, nós já falamos. Né? Primeiro namorado, primeira namorada, a gente acha que é o fim do mundo. Né? Aí, alguns anos depois, a gente vai ver que foi até uma libertação. Né? Desencarne de uma pessoa próxima, pode ser parente ou não. Não é? É difícil, não é fácil, mas em muitos casos é muito melhor do que aquela pessoa ficar sofrendo em cima de uma cama. Não é? Pessoa, muitas vezes ativa, acostumada a se virar com tudo, né? Às vezes fica anos em cima de uma cama, dependendo de um parente, para colocar fralda, para dar banho, para colocar medicação, não é? Para virar-se na cama. Não é? A gente sabe que muitas vezes, um período muito prolongado de inatividade numa posição só, dá umas feridas que a gente chama de escara, e aquilo incomoda muito. Não é? E muitas vezes fica a gente pedindo: ah, meu pai, não leva minha mãe não, deixa ela comigo. E ela não tem condição de mais nada. Né? Aquela pessoa que está pedindo para a mãe ficar, acha que se ela perder a mãe vai ser uma desgraça, mas para aquele espírito vai ser uma libertação, vai ser um descanso. Não é? Uma guerra, nós consideramos uma desgraça também. Não é? Mas olhando pelo outro lado. Né? Aliás, as guerras, gente, nós tivemos 2 guerras. Nós tivemos 2 guerras no século passado, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e que nós sabemos que elas vieram para já levar um bocado de espírito embora, que não estava se adequando ao momento da Terra. Não é? Houve exagero? Houve exagero. Claro que houve exagero. Não é? Mas os responsáveis por esse exagero, né, vão responder por isso no plano espiritual. Se já estão respondendo. Não é? Durante principalmente a Segunda Guerra Mundial, gente, vamos ver o outro lado da moeda, né? Conseguiu-se um desenvolvimento científico fora de série, né? Que nos permitiu chegar ao estado que nós estamos hoje. Né? A chamada Guerra Fria, entre Estados Unidos e Rússia, que durou um monte de anos, né? Permitiu que nós tivéssemos internet. Se não fosse essa Guerra Fria, nós não estaríamos aqui agora fazendo esse estudo para vocês. Então, nós temos que aprender a olhar o lado bom da coisa. Não ignorar a desgraça, não vou dizer desgraça, a infelicidade que foram essas guerras. Pessoas que morreram, né? Os exageros, o desenvolvimento de armas. Né? Mas houve também o lado bom para contrabalançar isso. Nada é de todo ruim, nada é de todo bom.
Nós não somos de todo ruins, não somos de todos bons. Não é? Afinal de contas, nosso planeta é assim. Né? Temos espíritos de toda ordem aqui. Nós estamos agora passando por esse momento de transição, não é? E que já vai se dar uma peneirada. Os piores vão embora. Só vão ficar aqui aqueles que realmente estão comprometidos com a sua melhoria íntima, com a melhoria do planeta, com a melhoria das condições de vida de nossos irmãos. Não é? Outra coisa que nós consideramos uma desgraça, a crucificação de Jesus. Até hoje. Não é? Muitos irmãos nossos ainda estão deixando Jesus na cruz. Eles não tiraram Jesus da cruz ainda, né, para compreender que aquilo ali foi o exemplo que ele deu de até onde nós temos que manter a nossa fé, as nossas opiniões. Né? Temos que manter aquilo em que nós acreditamos. Jesus, né, até hoje, né, se faz a Semana Santa, em muitas religiões, né, com a crucificação de Jesus, não com os exemplos que ele deixou. Não é? Jesus já saiu da cruz há muito tempo, gente. Ele saiu da cruz 3 dias depois, segundo a Bíblia, né, apareceu para Maria de Magdala. Depois foi ter com os discípulos. Não é? Então ele já está fora da cruz há muito tempo, trabalhando de novo. Né? Ficou ainda algum tempo conosco depois da crucificação, depois da sua ressurreição. Não é? E até hoje está conosco, trabalhando. Não é? Mas muitos ainda estão vendo Jesus na cruz, quieto lá de braços abertos. Não é? E ele está nos esperando para que possamos auxiliá-lo. Outra coisa que nós vemos como uma desgraça, essa pandemia. Esta pandemia é o fato. Não é? Nós já tivemos outras pandemias. Nós vamos falar daqui a pouco delas. Né? Mas eu vejo, às vezes, irmãos nossos de fé, né? Irmãos nossos espíritas, né? Dizendo que Deus podia acabar com esse vírus. Né? Que esse vírus é maldito, está acabando com todo mundo. Gente, Deus não vai acabar com o vírus. Lamento. Né? Porque esse vírus está aí para que nós mudemos. Não é? Então, pessoas que pensam assim, vamos raciocinar dessa forma. Né? Qual que é a primeira questão de O Livro dos Espíritos? O que é Deus? Deus é a soberana, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, se ele é a inteligência suprema, alguma coisa tem esse vírus que ele permite que ele esteja aqui conosco. Não é certo? Isso é fé. Né? Lá na questão 13, Kardec nos coloca os atributos de Deus. Ele é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Tem todos os atributos em grau máximo. Soberanamente justo e bom. Então, se esse vírus está aí, né, e Deus é soberanamente justo e bom, e tem muitas pessoas morrendo, desencarnando por causa desse vírus, não é? Algum motivo tem. Não é para nós nos desesperarmos, saindo e ficando igual maluco por aí, não é? É querer acreditar em Deus. É dolorido porque você perdeu um parente, porque você perdeu um amigo. É dolorido, não é? Mas vamos ter em mente, né, que ninguém, né, desencarna na Terra antes do seu tempo previsto. Não é? Esses espíritos que estão indo, não é? Muitas vezes nem sabem que foram ainda, estão lá no plano espiritual. Não é? Aqueles que são melhores, que são bons, estão lá auxiliando a espiritualidade, né? No socorro aos outros espíritos, não é? Que não sabem que desencarnaram, ou sabem que desencarnaram, né? Mas querem voltar por causa da família, ou estão desesperados, né? Porque não houve uma despedida adequada. Nós sabemos que quem falece de Covid, né, não tem direito nem ao enterro, não tem direito nem a um velório, não é?
sai do hospital direto para o túmulo, então não teve aquela oportunidade, né, de se despedir dos familiares, de entender um pouco o que estava acontecendo, não é? E aqueles que são ruins, os piores, né, não vou dizer ruins, aqueles ainda que não alcançaram o patamar, né, para continuar aqui na Terra, né, já estão sendo colocados em outros orbes, né, conforme o grau de amadurecimento que eles já possuem, né? Aqueles que não atingiram nada, que são completamente egoístas, estes vão, sim, para planetas de expiação e prova, né, se não forem para um primitivo. Mas dificilmente algum desses está encarnado, tá? Esses piores, esses que realmente estavam muito arraigados na maldade, estão sendo tirados do plano espiritual, né? O umbral grosso, que seria aquele local onde ficam os piores espíritos, já está sendo desativado, não é? Já não tem mais o tamanho que tinha, para que nós possamos melhorar as condições aqui na Terra, né? Até as condições vibratórias, né? Para que possamos dar realmente entrada nesse período de provas e regeneração, tá, gente? Não vai ser regeneração plena ainda não é? E o que nós achamos que é uma desgraça para nós, gente? Nós muitas vezes colocamos como desgraça a posse material, né? Aquela vontade que nós temos de ter as coisas e não ter. Ou, quando as possuímos, nós a perdemos, não é? Eu já falei, podemos usufruir, né? Mas tendo cuidado de saber que essas coisas das quais nós usufruímos aqui, não é? Estão aqui para nos auxiliar a nos melhorarmos, não é? Não é posse nossa, né? São empréstimos que Deus faz para que possamos melhorarmos, não é? Um exemplo disso, gente, está lá em Lucas, capítulo 18, versículo 18 a 23. Olha que bacana. É aquela passagem do mancebo rico, né? Quando esse mancebo chegou a Jesus e falou: bom mestre, fazendo o que herdarei a vida eterna? Quer dizer, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Né? Jesus já começou respondendo a ele: está me chamando de bom por quê? Bom somente Deus. Mas já que você está me perguntando, você tem que guardar os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. O mancebo respondeu para ele: ó, eu tenho feito isso desde a minha juventude. Desde que eu me entendo por gente, eu respeito esses mandamentos. Jesus ouviu isso, olhou para ele, deve ter olhado com aquele ar de piedade, que ele já sabia das coisas, né? E falou com ele: uma coisa ainda te falta. Vende o quanto tens, distribui aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Quando ele ouviu essas coisas, ficou muito triste, pois era extremamente rico. Então veja bem, aquele rapaz já guardava os mandamentos, não é? Mas ainda era apegado à sua fortuna. Era apegado aos bens materiais e às facilidades que esses bens materiais trazem, não é? Esse espírito depois, gente, nós sabemos quem foi, né? É companheiro no plano espiritual, muito próximo à Terra aqui, que nos trouxe bastante conhecimento, né? Chama-se Fernando Miramês de Oviedo, né? Que era o guia espiritual de João Nunes Maia, né? Ele chegou ao Brasil em 1649, né? Ele já na Espanha já desejava já alimentava o desejo de vir para cá, né? Conta a biografia dele, que assim que ele desembarcou aqui, ele teve a oportunidade de vir, ele desembarcou aqui, a primeira providência dele foi tirar as botas e pisar na terra, e agradecer a Deus a oportunidade de ter vindo para cá. Então ele já sabia, no íntimo dele, que ele tinha uma missão a cumprir aqui. Não é? Segundo essa biografia, mesmo na Espanha, né, ele era dedicado a defender o direito dos pobres, né, a dar alimentação, a socorrer esses pobres de lá. Não é? Então ele já tinha isso, mas ele queria vir para cá, para fazer isso aqui. Né? Conhecer os índios, conhecer os negros, estavam começando a vir como escravos, e conseguiu, teve uma oportunidade e conseguiu. Né? Tanto índios quanto negros
o chamavam de pai branco. Né? E conta a biografia dele, foi ele quem conseguiu que negros e índios se entendessem, que convivessem em paz. Não é? Um belo dia, ele estava preocupado porque não queria voltar para a Espanha e o tempo dele aqui já estava se encerrando. Ele sentia que estava se encerrando, que qualquer hora o rei podia chamá-lo de volta. Né? E meditando sobre isso, ele ouviu uma voz que lhe disse exatamente isso. Vai, vende o que tens e tesouro no céu. Né? Vem e segue-me. Ele, no íntimo, ele sabia que ele conhecia aquela voz. Mas ele não sabia de quem era. E era o próprio Jesus falando com ele. Né? Ele, meditando mais um pouco, passou procurações para os amigos, de confiança na Espanha, para que vendessem tudo. E ficou definitivamente aqui auxiliando. Né? Hoje ele é um espírito que, assim como Bezerra de Menezes, já poderia estar em outros planos, mas está feliz da vida nos auxiliando aqui. Não é? Ele teve a oportunidade com o Cristo, mas o apego dele não deixou que ele evoluísse naquela ocasião. Não é? E olha quanto tempo levou, não é, para que ele estivesse de novo, tivesse a mesma oportunidade. Veio evoluindo, não é? Veio aprendendo, né? Ele teve aquele contato com Cristo. Eu imagino, gente, dizem que quando se chegava próximo a 1 quilômetro da casa do centro espírita onde Chico Xavier dava as mensagens, você já sentia alguma coisa diferente. Não é? E Chico Xavier era bem próximo a nós. Imagina chegar perto do Cristo. A sensação que você não deveria ter. Não é? Bom. Né? Então, gente, para nós seguirmos Jesus, nós temos que largar algumas coisas para trás. Esta pandemia está aí para isso. Para que nós aprendamos a deixar para trás aquilo que não é importante. Não é? A própria Bíblia nos traz, o próprio Cristo nos traz. Não podemos servir a dois senhores. Ou você segue a Deus, ou você segue a Mamon. Não é? Você se dedica a um ou ao outro. Se você for se dedicar a um e esquecer do outro, como é que fica? Não é? Muitas vezes a gente até consegue se desapegar das coisas materiais, mas tem aquelas outras coisas que nós temos e que nós temos dificuldade de nos desapegar, né? Que é a nossa vaidade, é o nosso orgulho, não é? É o nosso... a falta de perdão espontâneo. Nós não conseguimos espontaneamente perdoar alguém, alguns poucos ainda, não é? Nós não conseguimos, às vezes, nos desapegar de pai, de mãe, de filho, não é? Tá, Diana, os pais são importantes para a gente, são importantíssimos. Eles têm um papel importantíssimo na vida da gente. Eles é que nos guiaram e nos transformaram em quem nós somos hoje. Não é? Bem ou mal. Não importa, não estou fazendo julgamento. Mas de uma maneira ou de outra, se nós estamos aqui hoje e somos quem somos, grande parte foi da educação que eles nos deram. Mas eles não nos pertencem, assim como nós não pertencemos a eles. Não é? Tem muita gente que tem dificuldade de entender isso. Não é? E nós temos que aprender isso. Tivemos 2000 anos para praticar desapego. Desde a vinda de Jesus. E até hoje, estamos apegados. Não é? Então essa pandemia está aí para nos auxiliar nesse desapego. Não é? Gente, pandemias pelas quais nós já passamos e que com certeza nós estávamos lá. Não é? A peste negra no século XIV. Né? Isso aqui é para quem acha que essa pandemia é uma desgraça. Tá? Essa peste negra, gente, matou 1/4 da população mundial da época. Foram 100 milhões de pessoas que morreram com a peste negra. Não é? Na época se estimava que a população do globo era de 450 milhões de pessoas. Né? No século XIX, nós tivemos uma epidemia de cólera. Uma pandemia de cólera, na verdade. Não foi uma epidemia, foi uma pandemia de cólera, que alastrou-se pelo mundo. Mas essa pandemia de cólera, gente, ainda não acabou. Ela ainda é considerada pandemia, porque ainda assola muitos continentes. Não é? Por quê? Porque esses continentes, às vezes, não têm água tratada. Esses locais.
e ela é transmitida pela água contaminada. A mais famosa do século XX, né, a gripe espanhola, que matou entre 40 e 50 milhões de pessoas ao redor do mundo. Não é? E veio logo depois da Primeira Guerra Mundial. Né? Essa também, tanto a Primeira Guerra como essa gripe espanhola, já foi uma limpeza aqui no globo terrestre. Não é? Deve ter sido também no mesmo caso que nós estamos vivendo hoje. Né? Levou os piores e aqueles melhorzinhos foram lá para ajudar. Não é? No século presente, no século XXI, nós tivemos ali a gripe suína, por volta de 2009, 2010, talvez um pouco antes. Não é? Que também andou fazendo estrago pelo mundo, mas nem se compara a essa que nós estamos passando. Não é? Em todas essas pandemias, gente, o recado foi, se melhorem, porque o que está aí não é de vocês. Né? Existem outras pandemias pelo mundo, gente, que nos seguem desde que nós nos entendemos por gente. Não é? Veja bem, a pandemia da indiferença para com o próximo. Isso é uma pandemia, ocorre em todo lugar do mundo. Não é? A pandemia do desamor, não é? Da falta de amor, ou pelo próximo, ou pelo parente, ou pelo irmão, seja por quem for, pelos animais, pela natureza. Não é? Isso é uma pandemia. A pandemia do egoísmo. Né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Tem 10, né? Eu preciso viver 10 dias, eu tenho 10 pratos de comida, né? Eu não vou oferecer para o outro de jeito nenhum, nem vou dividir. Não é? A pandemia do apego. Né? Ah, roubaram meu telefone pifou, roubaram meu carro. Gente, não é nosso. O próprio Jesus recomenda, se alguém quiser te levar a blusa, entrega também a jaqueta. Não é? Não é bem por aí não, mas é mais ou menos desse jeito. Né? Em vez de você dar se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, caminha com ele 2000. Faz alguma coisa a mais. Não é? A pandemia da falta de caridade, pandemia da fofoca, do consumismo desenfreado, da traição. Tudo isso é pandemia. Tudo isso ocorre em todos os locais do mundo. E nós não nos damos conta, porque faz parte da nossa cultura. Como fazia parte da nossa cultura, antigamente, possuir escravos. Não é? Quantos achavam, na época, né, que escravo não tinha alma? Então, eram objetos para que eu os possuísse, mas era da cultura. Não é? Hoje nós achamos um absurdo. Né? E realmente é um absurdo. Não é? Mas ainda temos escravos, gente. Né? Muitas vezes não temos pessoas escravizadas, mas escravizamos animais de carga, né? Para fazer um esforço, às vezes, né? Absurdo. Né? E quando ele não dá conta, nós os maltratamos. Né? E essa pandemia está aqui por quê, gente? Eu já falei que é para nós aprendermos o desapego, que é o que a espiritualidade está nos batendo muito nessa tecla. Pratica o desapego. Não fica apegado às suas coisas. Não fica apegado a pessoas. Né? Fica apegado apenas a Deus e a Jesus. Estude. Adquira conhecimento. Para você ter equilíbrio para passar por essas coisas. Não é? Vamos lá, meu filho. Passa para a né? Nós estamos nessa transformação, nesse final de ciclo de transição planetária. Né? Eu já disse para vocês, esse ciclo começou com a vinda de Jesus para a Terra. Ali começou a transição de provas e expiações para regeneração. Qual que é a diferença? Até a vinda de Jesus, Deus era um Deus humano. Ele era vingativo, ele tinha raiva, ele castigava seus filhos. Não é? Com a vinda de Jesus, nós começamos a ter um Deus de amor, um Deus que perdoa, um Deus que é benevolente, um Deus que não vai permitir que você colha aquilo que não é necessário. Não passe por nada que você não tem necessidade de passar.
E tudo aquilo que ele nos faz passar é em benefício nosso mesmo, para que nós aprendamos, né, o caminho do bem. Né? Então, gente, por que nós temos essa dificuldade de desapego? Por que nós temos essa dificuldade de aprender esse tipo de coisa? Porque nossa visão espiritual ainda é muito pequena. Nós sabemos, na cabeça nossa, de que nós somos espíritos eternos. Nós somos espíritos eternos. Nós acreditamos em Deus. Nós temos dificuldade ainda de colocar isso em nossa vivência espiritual. Não é? Como fazer isso? Como entendermos o que é a eternidade? Nós temos dificuldade de entender o que é a eternidade, gente. Nós não conseguimos visualizar períodos de tempo muito grandes. Não é? Então, eu trouxe para nós aqui, só para nós termos uma ideia do que é, uma coisa que foi um cientista que trouxe para nós, Carl Sagan. Ele era astrônomo, né? E que ele pegou esse desenvolvimento do universo, né, de 15 bilhões de anos, né, e reduziu isso como se fosse um ano nosso normal, do planeta Terra. 365 dias. Não é? Então, para nós termos uma ideia pálida do que é, né, nessa transformação que ele fez, um segundo equivale a 434 anos. Um minuto equivale a 30 mil anos. Uma hora são 1.600.000 anos. Um dia são 38 milhões de anos. E um mês, 1.100.000.000 de anos. Vou dar outros exemplos. Né? Uma vida nossa aqui na Terra dura entre 70 e 80 anos. Tá? A vida média do ser humano hoje está nessa faixa. Não é? Equivaleria, nessa proporção, a 0,16 segundos. Imagina o que é isso. Né? A rapidez do que é. Né? Nessa escala que ele nos colocou, do dia 1º de janeiro, a 1 milésimo de segundo do dia 1º de janeiro, ocorreu o Big Bang, que é a teoria mais aceita hoje da origem do nosso universo. Né? Nesse mesmo dia 1º de janeiro, se formou a radiação cósmica. No dia 7 de janeiro, surgem as primeiras estrelas. No dia 26 de janeiro, formam-se as primeiras galáxias, inclusive a nossa Via Láctea. 20 de março, os primeiros aglomerados de galáxias. 31 de agosto, apareceu o nosso Sol. 9 de setembro, começa a se formar o nosso Sistema Solar. Então, num período aí de 10 dias, começou entre o surgimento do Sol e começou a se formar nosso planeta. Né? Passou-se aí mais 5 dias e chegamos em 14 de setembro e se formou o nosso planeta Terra. No dia 15 de setembro, quer dizer, no dia seguinte da formação da Terra, nesse calendário cósmico, se formou a Lua. Não é? No dia 21 de setembro, aparece a primeira forma de vida na Terra. No dia 12 de outubro, né, começa a aparecer a fotossíntese. Né? Começa a se oxigenar a atmosfera terrestre, que era de outros gases, não comportava nosso tipo de vida humana. Né? Em 9 de setembro, começam a aparecer as primeiras células complexas. Né? Dia 5 de dezembro, olha, nós já estamos em dezembro. Né? Aparece a primeira forma de vida multicelular. Em 7 de setembro, né, começa o aparecimento dos animais mais simples. 14 de dezembro, o surgimento dos artrópodes, que são os ancestrais dos insetos. 17 de dezembro, surgem os peixes. 20 de dezembro, começam a aparecer as plantas na superfície da Terra, em grande quantidade. Né? No dia 21 de setembro, começam a aparecer os primeiros insetos e as primeiras plantas que dão semente. Né? No dia 22 de dezembro, aparecem os anfíbios. Então já começou a transição da água para a terra.
No dia seguinte ao aparecimento dos répteis, dos anfíbios, perdão, aparecem os répteis. 24 de dezembro, véspera de Natal. Ocorre a primeira extinção em massa no plano terrestre. Dezembro, véspera de Natal. Ocorre a primeira extinção em massa no plano terrestre. Foi essa extinção que permitiu que no dia 25 de dezembro, em pleno Natal, aparecessem os dinossauros. Né? No dia 26 de dezembro, aparecem os mamíferos. Vejam que agora nós estamos passando de dia a dia. Né? A coisa ficou mais rápida. Né? No dia 27 de dezembro, aparecem os pássaros como nós os conhecemos hoje, tá? Os pássaros que têm penas. Né? Aquelas aves pré-históricas que eram derivadas de répteis, de dinossauros, não são consideradas ainda aves. Né? No dia, olha que presente bacana de fim de ano, gente. Dia 28 de dezembro, surgem as flores. As primeiras plantas que dão flores, realmente. Né? E agora, gente, nós vamos começar numa escala mais rápida, vai ser por hora. Né? 2 fatos no dia 30 de dezembro. Né? A extinção dos dinossauros no dia 30 de dezembro. Né? Isso foi às 6h24 da manhã. No mesmo dia, lá para o final da tarde, surgem os primatas. O que são os primatas? São aqueles seres que vão dar origem aos macacos, que deram origem ao homem. Não é? Mas os macacos só vão aparecer às 6h05 da manhã do dia 31 de dezembro. 2h25 da tarde, aparecem os primeiros homídeos, os homens bem primitivos. Né? Às 22h24, né, aparecem os primeiros homens primitivos, que já usavam ferramentas. Nesse horário, começou a planeta Terra a ser um planeta de prova e expiação, que até então era um planeta primitivo. Né? Às 16 minutos para meia-noite, nós dominamos o fogo. Né? Faltando 8 minutos para meia-noite, surge o Homo sapiens, nós. Não é? Às 23 horas, 59 minutos e 20 segundos, nós domesticamos os primeiros animais. 23h59 e 32 segundos, nós conseguimos dominar a agricultura e começamos a nos aglomerar em cidades. Às 23h59 e 47 segundos, nós começamos os primeiros registros escritos. Não é? E por aí vai, gente. Né? Até chegar às 23 horas e 59 minutos e 55 segundos, aparece na Terra Jesus, para nos trazer toda essa maravilha que é o Evangelho. Não é? Às 23 horas, 59 minutos e 58 segundos, faltando 2 segundos para acabar o ano galáctico, o ano cósmico, né, apareceram o Império Mongol, as guerras, né, as cruzadas na era católica. Cristóvão Colombo conseguiu descobrir a América. Não é? O ano do renascimento da Europa, quer dizer, a saída da Idade Média para a Idade Renascentista. Né? E no último segundo ano, né, nós tivemos a Revolução Francesa, a invenção do telescópio, as 2 guerras mundiais, né, o nascimento da ciência moderna, as viagens espaciais, né, eu fazendo esse estudo e vocês aí ouvindo. Então, nós estamos vivendo o último segundo dessa escala. E olha quanta coisa aconteceu. Agora, vamos pensar nessa escala daqui a, por exemplo, 1 bilhão de anos. Ela vai estar mais estreitinha. Não é? Nós não somos nada, gente. Nós estamos... Todo o registro escrito nosso, né, que nós achamos um período longo, né, 4.000 anos, quase 5.000 anos, né, cabem nessa aqui nos últimos 13 segundos. Não é? Então, isso é eternidade. Não é? Isso é o que nós não conseguimos entender ainda. Não é?
Então, gente, para encerrar, né, estamos passando um pouquinho do tempo, eu vou trazer para nós uma lição de André Luiz, que está no livro Vivendo o Evangelho, não é? Esse livro foi psicografado por Antônio Badui Filho, não é? E esse livro é interessante, ele Vivendo o Evangelho, ele vai trazer para nós uma lição para cada item de cada capítulo, não é, do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é? Então, essa lição que eu vou ler é relativa ao capítulo 5, né, e o item 24, que é o que nós estamos fazendo estudo. André Luiz nos traz lá: miséria, nudez, fome, abandono, orfandade, doença incurável, mutilação, paralisia, acidente grave, enfermidade dolorosa, lesão irreversível, mal-entendido, fracasso, desengano, algum problema insolúvel, né? Guerra, incêndio, enchente, conflito familiar, perda de alguém querido. Ninguém pode negar que estas situações são verdadeiros infortúnios. Mas a infelicidade maior é o distanciamento da realidade espiritual e a indiferença perante o próximo, quando você imagina que é feliz e, no entanto, está apenas anestesiado pelo egoísmo. Então, gente, a verdadeira desgraça dessa pandemia vai ser se nós não conseguirmos aprender, não é, que nós devemos auxiliar a todos quantos nos cheguem. Não é? Se não tivermos como auxiliar materialmente, que auxiliemos com uma palavra amiga, que auxiliemos de alguma forma. Não é? Nada nos chega por acaso, ninguém nos é enviado por acaso. Não é? Vamos mudar o nosso foco, vamos auxiliar a espiritualidade. Olha aí no chat. Né? Vamos então, gente, fazer a prece final. E enquanto nós fazemos a prece final, né, vamos fechar os nossos olhos aí em casa, para que possamos receber o nosso passe. Né? Vamos aproveitar a prece final para fazermos o alto passe. Não é? Vamos então, mais uma vez, elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, né? Agradecendo a oportunidade que tivemos de aprendermos um pouco, de nos situarmos melhores na situação que vivemos. Vamos agradecer por todo o aprendizado que nos é trazido diariamente. Vamos agradecer pelas energias que nos são enviadas. Agradecer por este momento, que é único em nossas vidas. Agradecer por estarmos aqui encarnados, podendo auxiliar. Agradecer pelo conhecimento que nos foi dado antecipadamente pela espiritualidade, de que passaríamos por todos esses problemas, né, que teríamos que ter fé, e que possamos, a partir desses momentos, nos melhorarmos, sedimentarmos a nossa estrada rumo ao Pai, a fim de que possamos um dia sermos com Ele, co-criadores do universo. Sigamos em paz e que tenhamos uma semana abençoada, com bastante trabalho, com bastante auxílio aos nossos próximos. Que assim seja. Pessoal, boa noite, fiquem com Deus, e na próxima semana nós teremos uma outra live aqui para darmos continuidade aos nossos estudos. Né?